Olá! Isso aqui não vai cair na prova, mas é muito da hora. Você já parou para se perguntar como é que seria para calcular a área de um pentágono? Eu me perguntei isso por bastante tempo. Olha só, vamos pensar o seguinte, aqui a gente tem um pentágono regular, tá? E aqui tem um ponto central nele. Eu vou começar pensando em dividir esse pentágono, assim, ó. Então a gente divide o pentágono em 5 triângulos. E todos esses triângulos são congruentes entre si. Bom, olha só, eu consigo determinar a abertura de cada ângulo desses? Consigo. Um ângulo central aqui, ó, o que eu faria? Se eu pensar que aqui eu tenho a volta completa dividida em 5 triângulos, eu pego 360 graus e divido em 5 ângulos, isso é igual a 72 graus. Então quer dizer que esse ângulo em azul aqui é um ângulo de 72 graus. Agora, e se eu pensar em cortar isso no meio? Ó, sabe por que eu estou pensando? A ideia aí é a seguinte. Se eu conseguir calcular a área de um triângulo desses, eu vou ter a área do pentágono, né? Eu pego a área desse triângulo e multiplico por 5. Bom, a base desse triângulo é o próprio lado do pentágono, né? O que eu tenho que determinar aqui agora é a altura do triângulo. E é isso que eu vou procurar fazer. Eu vou pensar aqui, ó, nessa altura do triângulo. E isso vai dividir esses 72 graus. Olha só, essa parte aqui vai ser a metade do lado. Então, eu vou escrever lado, que é o lado do pentágono dividido por 2. E aqui também vai ser metade. Então, eu vou dividir aqueles 72 graus bem no meio. Significa, então, que eu vou ter aqui um ângulo de 36 graus. E, naturalmente, aqui embaixo, a gente teria um ângulo de 54 graus. E olha só, como essa medida aqui, essa altura do triângulo, eu vou chamar com um Rzinho, é o apótema do triângulo. Isso aqui, ó, forma um ângulo reto. Eu vou pensar a partir daquele 36 graus ali. Lembro que eu estou interessado em determinar essa medida R. Então, o que vai relacionar esse R com aquele L sobre 2 ali? É a tangente do ângulo, né? Porque a tangente do 36 graus, tangente é o quê? Cateto oposto pelo cateto adjacente, né? O cateto oposto ao 36 é o L sobre 2. Cateto adjacente é o R. Eu estou interessado em isolar o R. Vou pegar ele e passar multiplicando para cá. R vezes tangente 36 graus igual a L sobre 2. E agora eu vou pegar essa tangente e passar dividindo. Olha que legal. Esse Rzinho que a gente tem que determinar, CL dividido por 2 vezes a tangente 36 graus. Tá? Bom, tangente, a gente tem duas fórmulas para ela, né? Ó, a tangente de um ângulo no triângulo retângulo, a gente costuma pensar como cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E foi exatamente a interpretação que eu usei aqui. Mas a gente também pode pensar a tangente como seno dividido por cosseno. E se eu colocar aquilo aqui, ó, tangente 36 como seno dividido por cosseno, então R vai ser L sobre 2 seno 36 dividido cosseno 36, que é a tangente 36. E se a gente fizer aqui, usar ali as paradas de fração, mantém a primeira, multiplica pela segunda invertida, esse R vai ser L vezes o cosseno 36 graus, dividido por 2 vezes
o seno 36 graus. Tá? Então, aqui, ó. Para eu calcular a área do pentágono, eu quero pegar a área do triângulo e multiplicar por 5. Beleza? Para eu calcular a área do triângulo, eu quero achar a base e a altura. A base do triângulo eu já tenho, que é o próprio lado do pentágono. A altura vai ser esse R. Então eu vou precisar do cosseno 36 e do seno 36, né? Isso foi umas coisas que me embananaram bastante tempo, até eu ver uma ideia muito legal lá no canal do Xande, do Super Exatas. Eu vou partir da seguinte ideia. Eu vou pegar aqui esse segmento e vou dizer que isso aqui tem tamanho 1. E vou pegar um outro segmento com o mesmo tamanho. Tamanho 1 aqui também. E colocar entre eles um ângulo de 36 graus. Esse ângulo aqui tem 36 graus, tá? Isso vai determinar um triângulo para a gente, né? Um triângulo isósceles. Então, se aquele ângulo é 36, bom, os ângulos da base têm que ser iguais. Faz 180 menos 36 é 144. Então, esses dois aqui somados têm que dar 144, né? Como os ângulos da base têm que ser iguais, tem que ser 72 cada um. Esse ângulo em azul aqui tem que ter medida 72 graus. E esse ângulo em azul aqui também tem que ter medida 72 graus. O triângulo tem que ter ângulos iguais para que ele possa ter lados iguais, né? Ok, agora, essa medida aqui eu não sei quanto que vai ser, né? Então eu vou chamar essa medida aqui embaixo de x. É um tamanho desconhecido. Copiei esse triângulo igualzinho aqui do lado, porque eu vou começar a fazer umas modificações nele. Tá? Qual que foi essa ideia que eu vi lá no canal do Xande, lá no Super Exatas? A partir desse triângulo aqui, e claro, aqui a gente colocou 1 e 1, a gente poderia colocar qualquer valor, a gente poderia colocar uma letra. Se colocar 1 e 1 facilita bastante a nossa vida. Tá? Eu vou pegar esse 72 aqui e dividir na sua bissetriz. O que é bissetriz? É a reta que divide um ângulo ao meio. Então eu vou dividir 72 graus por uma reta assim. Tá? Bom, o que vai acontecer de interessante aí? Vamos começar a analisar os ângulos que a gente tem. Primeiro, esse 72 a gente dividiu em duas partes de mesmo tamanho. Então, esse ângulo aqui embaixo é 36 e esse ângulo aqui em cima é 36 também. Aqui eu tenho 36 graus. E aqui eu tenho 36 graus, né? Já que eu dividi o 72 na metade por uma bissetriz. Agora, olha esse triângulo de baixo aqui. Se aqui é 72 e ali é 36, eu consigo calcular aquele outro ângulo, né? Sabendo que a soma dos ângulos internos tem que ser 180, quer dizer, então, que aquele terceiro ângulo lá vai ter medida 72 graus. O que eu consigo inferir? Que esse triângulo pequeno que eu dividi aqui é semelhante ao triângulo original. Porque meu triângulo original, o triângulo grande, tinha lado 36, tinha ângulo 36, 72, 72, né? Esse triângulo pequeno tem um ângulo 36, 72, 72. Então vamos seguir observando o seguinte. Esse triângulo aqui, então, ele é isósceles, porque ele tem um ângulo 72 e um ângulo 72. Então, se o oposto ao 72 é x, o oposto ao 72 aqui é x também.
Então, essa medida vai ser igual a x. E esse triângulo aqui em cima, ele também é isósceles, porque tem um ângulo 36 e um ângulo 36. Então, se o oposto ao 36 é x, o oposto ao 36 vai ser x também. Acabei de determinar que essa medida aqui, ó, é igual a x. Vou até apagar esse umzinho aqui para ele não ficar atrapalhando. Essa medida é igual a x, porque esse triângulo de cima aqui tem que ser isósceles. E, como isso daqui inteiro é 1, se aquela parte de cima é x, essa parte aqui é 1 menos x, né? Essa medida inteira é 1. Se eu tirar esse verde, que é x, resta 1 menos x. Então, sabendo que esse triângulo aqui embaixo é semelhante a esse triângulo original, o triângulo grandão, a gente consegue, por semelhança de triângulos, a gente poderia usar também o teorema das bissetrizes, tá? A gente consegue determinar quem é esse x aí. Então, eu vou pegar o seguinte, ó, a ideia é pegar o lado oposto ao 36 graus sobre o lado oposto aos 72 graus. Então, quando eu olho no triângulo grande, o oposto ao 36 é o x e o oposto ao 72 é 1. Quando eu olho no triângulo pequeno, o oposto ao 36 é 1 menos x e o oposto ao 72 é o x. Eu vou pegar esse x e passar multiplicando, vou ter aqui, ó, x vezes x é x ao quadrado, igual a 1 menos x. Claro, multiplicado por 1 continua sendo 1 menos x, né? Então, aqui, juntando todos os termos do mesmo lado da igualdade, para a gente resolver a equação do segundo grau, x quadrado deixa aqui, x vem somando e 1 vem subtraindo, igual a 0. Tá. A gente vai lá para a fórmula de Bhaskara, então, ó, x igual a menos b, mais e menos, a raiz quadrada, b ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 1 vai ser mais 4, dividido por 2. Então, aí a gente tem duas possibilidades, né? A gente teria o x igual a menos 1 mais ou menos a raiz quadrada 5 dividido por 2. O que acontece? Se eu deixar o menos aqui, essa medida x vai ser negativa, isso não pode. Então, a gente já exclui a raiz negativa, ó, temos a medida x. Esse x é menos 1 mais raiz 5 dividido por 2. Tá? Esse é o tamanho aqui do x. Agora, se eu olhar para esse triângulo original aqui, ó, eu posso aplicar a lei dos cossenos e calcular quem que é o cosseno do 36, né? Ó, se eu olho para esse triângulo aqui, pela lei dos cossenos, eu sei o seguinte, ó, x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes 1 vezes o cosseno do 36 graus. X quadrado é igual a 1 quadrado, esse 1 quadrado, aí tem que é a parte que parece o teorema de Pitágoras, né? Menos 2 vezes 1 vezes 1 vezes o cosseno do 36. Esse x a gente acabou de calcular. Então, sabendo esse x, a gente vai conseguir o cosseno do 36. Então, esse x vai ser o quê? Menos 1 mais raiz 5. Eu vou inverter a ordem de escrita e vou colocar raiz 5 menos 1 sobre 2. Só para colocar o positivo na frente. Ao quadrado igual. 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é 1. E aqui, ó, 1 mais 1 menos 2 vezes 1 vezes 1 vezes cosseno 36 graus. Aqui eu vou fazer o numerador ao quadrado e denominador ao quadrado. E eu vou fazer isso separadamente aqui, esse numerador, porque isso a gente vai usar bastante, ó. Esteja ligado. Raiz 5 menos 1 ao quadrado. Isso é produto notável. Vai ficar o quê?
quadrado do primeiro termo, 5, porque a raiz quadrada elevada ao quadrado corta, né? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 raiz 5. Mais o quadrado do segundo, e 1 quadrado é 1. Então, quer dizer que raiz 5 menos 1 ao quadrado, eu pego isso e elevo ao quadrado, olha, eu posso juntar 5 mais 1, é 6 menos 2 raiz 5. Tá? A gente vai usar isso bastante. Então, esse numerador aqui elevado ao quadrado fica 6 menos 2 raiz 5. 2 ao quadrado ali é 4. E aqui fica 1 mais 1, 2, menos 2 cosseno 36. Se 4 dividindo aqui eu vou passar multiplicando, então a gente fica com 6 menos 2 raiz 5 igual 4 vezes 2, 8, e 4 vezes menos 2 cosseno 36, menos 8 cosseno 36. Vou pegar esse tchó aqui e passar somando para cá. Então, eu vou ter 8 cosseno 36. E esse 8 fica aqui. O 6 vem subtraindo, fica 2. E esse menos 2 raiz 5 vem somando, mais 2 raiz 5. E o 8 multiplicando, eu vou passar dividindo. A gente vai ter cosseno 36. 2 mais 2 raiz 5 sobre 8. Dá para simplificar essa fração, né? E é precisamente o que eu vou fazer. Eu vou dividir o numerador por 2 e vou dividir o denominador por 2. Eu poderia colocar em evidência, mas eu prefiro fazer assim. Eu tenho preguiça. Cosseno 36, olha só. 2 dividido por 2 é 1. 2 raiz 5 dividido por 2 é raiz 5. E 8 dividido por 2, 4. Olha que maneiro. A gente acabou de calcular o valor do cosseno 36 graus. Tá? Vamos voltar ao nosso problema. Para a gente calcular a área do pentágono, a gente precisava o cosseno 36 e o seno 36, né? O cosseno a gente já tem, falta achar o seno. Mas tendo o cosseno, a gente acha o seno facinho, facinho. Tu pode usar a identidade trigonométrica fundamental que para qualquer ângulo que tu tiver, seno ao quadrado desse ângulo mais o cosseno ao quadrado desse ângulo é igual a 1. Porque se tu sabe o cosseno 36, aqui tu vai achar o seno 36. Tu eleva ao quadrado, passa o traindo, passa a raiz. Eu vou optar aqui por um outro raciocínio. Eu vou optar aqui por um raciocínio mais voltado ao pessoal que não teve esse tipo de trigonometria na escola, mas que aprendeu triângulo retângulo. Tem um triângulo retângulo. E eu vou pensar aí que eu tenho um triângulo retângulo com um ângulo interno de 36 graus. Tá? Esse ângulo aqui é um ângulo de 36 graus. E aqui está o nosso ângulo reto, lógico. Porque a gente já calculou aí que o cosseno do 36 graus é 1 mais raiz 5 sobre 4. Então, o que eu vou fazer? Cosseno não é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa? Então, eu vou dizer que o cateto adjacente é 1 mais raiz 5 e que a hipotenusa é 4. Tá? Então, nesse triângulo retângulo aqui com 36, o cateto adjacente ao 36 é 1 mais raiz 5 e a hipotenusa é 4. E aí, se eu fizer cateto adjacente pela hipotenusa, o cosseno 36 mais raiz 5 sobre 4, né? Então, para eu calcular o seno, eu vou precisar do cateto oposto. Eu vou chamar o cateto oposto aqui de K. Tá? O que eu vou aplicar? Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, 4 ao quadrado, igual cateto ao quadrado, mais o cateto ao quadrado. Né? 4 ao quadrado, 16, K ao quadrado. Inclusive, isso daqui a gente vai fazer mais ao quadrado que o outro. Então, ó, 1 mais raiz 5 ao quadrado.
quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, 1 mais raiz 5 ao quadrado, ó, escrever aqui pra gente. 1 mais raiz 5 ao quadrado vai ficar 6 mais 2 raiz quadrada 5. Tá? 6 somando para subtraindo vai ficar 10. 2 raiz 5 somando para subtraindo, menos 2 raiz 5, igual a k ao quadrado. E aí o que eu faço? Pego o quadrado e passo a raiz. K vai ser então a raiz quadrada de 10 menos 2 raiz 5. Eu já tentei abrir isso daqui, abrir esse radical duplo em 2 radicais simples e não deu muito legal, não ficou bonito. Mas então a gente já tem aqui o seno do 36. Seno, que é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno, 36 graus. Então vai ser esse k, raiz quadrada, 10 menos 2 raiz 5, sobre a hipotenusa, que é 4. Então, aí a gente tem seno 36, cosseno 36, a gente já tem como fazer a fórmula lá para o nosso pentágono. Vamos voltar lá. Aqui, ó. Primeiro vamos dar uma mexida nesse R, né? Então, a gente calculou o cosseno 36, a gente calculou o seno 36. Se a gente substituir os valores, ó, R igual a L vezes o cosseno 36. A gente viu que era 1 mais raiz 5 dividido por 4 sobre 2 vezes o seno 36, que era raiz quadrada 10 menos 2 raiz 5 dividido por 4. Vai acontecer de interessante que a gente pode simplificar esse denominador com esse denominador. Então, esse R aí, ó, é L vezes 1 mais raiz 5 dividido por 2 vezes raiz quadrada 10 menos 2 raiz 5. Então a gente já consegue a área do nosso pentágono? Sim. Olha lá. Como é que a gente chama? Como é que era a área do pentágono? Bom, eu tinha que pegar a área do triângulo vezes 5, né? Então, vou escrever aqui, ó, 5 vezes. E a área do triângulo eu vou escrever da seguinte forma. 1/2 vezes base vezes altura. Tá? Que é equivalente a falar base vezes altura dividido por 2. Então, isso aqui ficaria o quê? 5 vezes 1/2. A base do triângulo era o próprio lado do hexágono. O lado do hexágono ali era a base do triângulo. E a altura, que era aquele R, é lado vezes 1 mais raiz 5 sobre 2 vezes raiz quadrada 10 menos 2 raiz 5. Então, se a gente juntar aí, ó, nessa multiplicação, 5 vezes 1 vezes L vezes L, bom, aqui eu vou ter 5L ao quadrado vezes 1 mais raiz 5 sobre esse 2 aqui vezes aquele 2, 4 raiz quadrada 10 menos 2 raiz 5. Então aí a gente tem a área do pentágono somente em função de L, né? Você pega o lado do pentágono, substitui aqui, você vai ter a fórmula, é claro, não é uma fórmula bonitinha, e talvez é por isso que a gente não estuda na escola, né? Se fosse uma coisa fácil do tipo lado quadrado raiz 5 dividido por 12, eu me inspirei na área do triângulo, né? Se fosse uma coisa simples assim, a gente estudaria na escola com certeza. Se a gente não estuda é porque é um negócio um pouco mais cabuloso. Mas a gente ainda vai dar uma mexida nisso aqui. Eu não consegui abrir esse radical duplo. Mas aí eu pensei, e se eu colocar esse numerador aqui num radical duplo? Então eu vou pegar o seguinte, ó. Aqui nesse lado eu vou fazer um rascunho, tá? N, eu vou dizer que é esse 1
mais raiz quadrada 5. Tá? Peguei só essa partezinha aqui do numerador. Então, quer dizer que n ao quadrado seria 1 mais raiz quadrada 5 ao quadrado, né? Isso aqui a gente já fez antes, ficava 6 mais 2 raiz 5. E se eu passo a raiz de novo, n vai ser igual a raiz quadrada 6 mais 2 raiz 5. Então, quer dizer, isso aqui, ó, 1 mais raiz 5 é igual a raiz quadrada 6 mais 2 raiz 5. Mas, então, eu vou substituir. E por quê? Porque eu estou olhando que tem essa raiz aqui, eu quero colocar uma coisa em evidência nessa raiz aí. Então, ó, já vou separar aqui. Tenho 5L quadrado sobre 4. E quando eu separar aqui, ó, esse 1 mais raiz 5 sobre 2, eu vi que eu posso escrever na forma raiz quadrada 6 mais 2 raiz 5. E aqui no numerador ainda me restou a raiz quadrada 10 menos 2 raiz 5. Como é raiz quadrada dividido com raiz quadrada, eu posso juntar numa raiz só. A área do pentágono, então, bom, 5L quadrado dividido por 4 vezes. Aqui eu vou ter um raizão de 6 mais 2 raiz 5 sobre 10 menos 2 raiz 5. Eu vou pensar agora em simplificar isso aqui, porque eu poderia colocar o 2 em evidência no numerador, no denominador e cortar, né? Só que eu vou fazer isso daquele jeito simplificado. Eu vou pegar o numerador todo e dividir por 2, vou pegar o denominador todo e dividir por 2. Então, quer dizer que essa área do pentágono aí está ficando de que jeito? 5L quadrado sobre 4. E aí a gente vai ter a raiz quadrada de 6 dividido por 2, 3. 2 raiz 5 dividido com 2, raiz 5. No denominador, 10 dividido por 2, 5. 2 raiz 5 dividido com 2, raiz 5. E quando a gente olha isso aqui, a gente pensa no quê? Racionalização de denominadores, né? Vou fazer aqui no meu rascunho. Três mais raiz 5. 5 menos raiz 5. Como que eu racionalizo isso? Eu tenho que pegar o denominador e trocar o sinal de um deles, né? 5 mais raiz 5. 5 mais raiz 5. Então, multiplicando isso aí, a gente vai ter 15 mais 3 raiz 5 mais 5 raiz 5 mais 5. E no denominador a gente vai ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, porque, claro, raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, corta a raiz com o quadrado, fica só 5, né? Olha que legal. 15 mais 5 ali é 20. 3 raiz 5 mais 5 raiz 5 é 8 raiz 5. E 25 menos 5 é 20. E eu posso simplificar isso aqui, não posso? Eu vou pegar aqui, vou dividir o numerador por 4 e vou dividir o denominador por 4. 20, ó, eu vou ter 5 mais 2 raiz 5 sobre 5. Então, quer dizer que esse 3 mais raiz 5 sobre 5 menos raiz 5 é igual a isso aqui, né? Então, já vamos substituir ali na nossa fórmula. Área igual 5L quadrado sobre 4 vezes a raiz quadrada. E quando a gente racionalizou aqui dentro, foi que eu fiz em vermelho aqui no rascunho, ficou 5 mais 2 raiz 5 sobre 5. Interessante. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou separar isso aqui
assim, ó. 5L², raiz quadrada, 5 mais 2, raiz 5. E no denominador, 4, raiz 5. O que eu fiz foi pegar essa raiz aqui e separar uma para o numerador e uma para o denominador. Sabe por quê? Porque eu estou olhando esse 5 aqui e esse 5 aqui. Deixa eu reordenar isso para tentar deixar mais claro para ti. A área é igual 5L², raiz quadrada 5 mais 2, raiz 5, dividido por raiz quadrada 5 vezes 4. O que acontece se eu faço 5 dividido pela raiz 5? Vou fazer nesse lado aqui agora, ó. 5 dividido pela raiz 5. Eu posso até pensar no critério de racionalização. Posso até pensar isso por racionalização, ó. Multiplicar por raiz 5 sobre raiz 5 vai ficar como? 5 raiz 5 sobre 5. 5 vezes raiz 5 e raiz 5 sobre 5 é 5. E que eu posso cortar, olha só. Isso fica somente igual a raiz 5. Então, essa divisão de 5 pela raiz 5, é o que eu vou fazer agora, fica igual a raiz 5. Então, a gente ficou com raiz quadrada 5 vezes L² vezes a raiz quadrada de 5 mais 2 raiz 5 sobre 4. E para que isso? Porque eu vou pegar essa raiz quadrada e aquela raiz quadrada e multiplicar uma com a outra. Então aqui, ó, L², L², e quando eu multiplicar as raízes quadradas aí eu vou ter o quê? 5 vezes 5 é 25, e 5 vezes 2 raiz 5 é 10 raiz 5, dividido por 4. Tentei abreviar um pouco para não ficar tão extenso o vídeo, mas enfim. Essa é uma fórmula para a gente calcular a área do pentágono. Eu dei uma melhorada a partir daquilo que a gente tinha antes, mas ela continua sendo uma expressão um pouquinho mais chata, que tem um radical duplo que a gente não consegue abrir em dois radicais simples. A gente até consegue achar um valorzinho x, um valorzinho de y para abrir isso daqui numa soma de dois radicais, mas esses dois radicais vão continuar sendo radicais duplos, e não vale a pena trocar um radical duplo por dois radicais duplos, tá? Então essa aqui é a fórmula da área do pentágono. Inclusive acho engraçado porque não envolve exatamente alguma coisa muito difícil, sabe? Não é uma coisa assim do outro mundo, mas eu não encontrei isso nas internets quando eu fui procurar, né? Apesar de não ser lá uma coisa muito difícil, apesar de ser uma coisa que, a princípio, muita gente poderia ter feito. Mas, enfim, acho que vou parar por aqui.